Bom dia a todos e a todas. Bom dia, conselheiro Júlio Pinheiro, nosso decano, conselheiro Érico Desterro, conselheiro Mário de Mello, conselheiro José Cláudio, conselheiro convocado Mário Filho, auditores, Alípio Firmo, Luiz Henrique, auditor Albert, secretária Bianca, servidores, bom dia a todos. Bom dia também aos que estão nos visitando. Hoje a nossa sessão especial, apreciação das contas do governador. Registro também as ausências do conselheiro Ari Moutinho, que se encontra de férias, do conselheiro Fabian, por ausência justificada, do auditor Luiz Henrique, por ausência justificada, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, dou início a essa sessão especial que tem como objetivo único examinar o relatório sobre as contas gerais do governo do Estado do Amazonas, relativas ao exercício de 2022, que tem como relator o conselheiro Mário de Mello. Passo a palavra ao relator, conselheiro Mário de Mello, para que proceda com a apresentação do relatório do processo. Bom dia a todos. Cumprimentar a presidente dessa corte, conselheira Yara, conselheiros, auditores, nossa procuradora-geral, doutora Fernanda, secretária do Pleno, servidor dessa corte, convidados, advogados. Quero registrar a presença do doutor Giordano Bruno, procurador-geral do Estado, e todos aqueles que nos assistem através da mídia social. Cumprimento e desejo uma excelente sessão especial para essa corte. Trago, na data de hoje, 9 de abril de 2024, para fins de apreciação por este egrégio tribunal, o processo de número 11.851 de 2023, que trata da prestação de contas anual do governo do Estado do Amazonas referente ao exercício de 2022, de responsabilidade do excelentíssimo senhor governador Wilson Miranda Lima. Os referidos autos eletrônicos encontram-se disponíveis para acesso, estando munidos de vasta documentação que for apresentada e acostada ao feito ao longo da instrução processual. Sem maiores delongas, e atendendo-me ao princípio da celeridade processual, destaco que as referidas contas foram encaminhadas tempestivamente a essa colenda corte, por meio do ofício número 96 de 2023, datado de 31 de março de 2023, em cumprimento à exigência estabelecida no artigo 54 da Constituição do Estado do Amazonas e aos demais dispositivos legais deste tribunal. Ressalto também que o balanço geral e seus anexos foram devidamente publicados no Diário Oficial do Estado, em cumprimento às normas de publicidade e transparências estabelecidas pela Constituição Federal de 1988, pela Constituição do Estado do Amazonas, pela Lei Federal número 4.320 de 64. Pois bem, ao compulsar o processo número 11.851 de 2023, será possível observar uma ampla instrução processual,
com emissão de ofício ao gestor responsável pelas contas governamentais, bem como a outras autoridades da administração pública, buscando garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa, bem como demais informações e dados necessários para análise técnica das contas. Tendo sido apresentadas justificativas e documentos por todos os seus responsáveis, afastando-se, portanto, qualquer vício processual que macule a apreciação deste feito. Encerrada a fase de instrução, a Comissão Técnica de Análise das Contas do Governador do Estado do Amazonas, em atendimento aos dispositivos constitucionais e demais textos legais pertinentes, realizou minucioso exame dos documentos constantes nos autos, sugerindo ao final que fosse emitido parecer prévio à Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas pela aprovação da prestação de contas anual do governador do Estado do Amazonas, senhor Wilson Miranda Lima, referente ao exercício de 2022, com recomendações. Ato contínuo, por intermédio do parecer número 1563 de 2024, da Lavra do Ilustre Procuradora-Geral de Contas, senhora Fernanda Cantanhede Veiga Mendonça, o Ministério Público de Contas opinou pela emissão de parecer prévio, recomendando à Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas a aprovação das contas, com ressalva e recomendações. Por fim, é imperioso destacar que, em atenção ao disposto do artigo 217 da Resolução 04/2002 deste Tribunal, bem como a deliberação ocorrida na 4ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 8 de fevereiro de 2022, esse subscrevente foi designado como relator das contas do governo do exercício de 2022, tendo sido requerido na 9ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, 25 de março de 2024, a convocação da presente sessão especial. Para apreciação das contas governamentais, conforme prestou o artigo 221 da Resolução número 04/2002 deste Tribunal de Contas. Em síntese, senhora presidente, em síntese, senhores conselheiros, esse é o nosso relatório. Presidente, antes de devolver a palavra a Vossa Excelência me permitir, eu gostaria de aproveitar esse momento e para externar, fazer um reconhecimento e agradecimento à Comissão das Contas do Governo, coordenada pelo competente servidor Elias Cruz, e composta pelos seguintes membros: Carla Kauper, Ana Graziella, Arlenson dos Anjos, Fernando Mota, Osani Santos, os quais desempenharam um excelente trabalho técnico, conduzindo a instrução do processo de forma diligente, ética e eficiente e transparente, de modo a subsidiar a análise das contas por este relator. Estendo os meus agradecimentos também ao Ministério Público de Contas, na pessoa da Procuradora-Geral, doutora Fernanda Cantanhede, pela participação efetiva na instrução das contas governamentais e célere apreensão do caderno processual. Era só isso, presidente. Também gostaria de registrar a presença, que por um equívoco, da doutora Fernanda Cantanhede, procuradora de contas do Tribunal. Registro também com satisfação a presença do excelentíssimo senhor Dr. Giordano Bruno Costa da Cruz, que neste ato está representando o governo do Estado do Amazonas. E passo a palavra à doutora Fernanda, Ministério Público de Contas, para ler o parecer ministerial. Obrigada, presidente. Bom dia, excelência. Bom dia, presidente. Bom dia,
conselheiro Érico, conselheiro Mário de Mello, conselheiro Júlio Pinheiro, conselheiro Josué Neto, auditores doutor Alípio, doutor Albert, doutor Mário Filho, doutora Bianca, doutor Giordano Bruno, bom dia aos servidores que aqui estão presentes e plateia dileta nessa sessão especial de exame das contas do governador do estado do Amazonas, no exercício de 2022. Quero inicialmente cumprimentar e parabenizar os membros da CONGOV, que é a Comissão das Contas do Governo, e a assessoria do MPC, nas pessoas do Dr. Lincoln, Dr. Luiz, doutora Graziela e Dr. Cleilson, bem como a assessoria do gabinete conselheiro Mário de Mello. Parabenizá-los pelo excelente trabalho, ao esmiuçar detalhadamente as contas do exercício de 2022 relativas ao governo do estado do Amazonas. O parecer ministerial de número 1563, 2024, foi disponibilizado nos autos do processo 11.851 de 2023, razão pela qual eu peço vênias a vossas excelências para trazer, neste momento, apenas alguns apontamentos que passo a destacar neste plenário. Os autos versam sobre prestação de contas anual do governo do estado do Amazonas, referente ao exercício de 2022, como já falado, de responsabilidade do excelentíssimo senhor Wilson Miranda Lima, governador do estado. O processo aportou no Ministério Público de Contas para manifestação acerca da conduta do chefe do Executivo nas suas funções políticas de planejamento, organização, direção e controle das políticas públicas, nos termos do artigo 71 da Constituição Federal, artigos 40, inciso 1 da Constituição Estadual, artigo 1º, inciso 1 da Lei Orgânica deste Tribunal de Contas e artigo 5º, inciso 1 também do nosso regimento interno. Importante consignar que o parecer prévio constitui peça obrigatória da qual o Legislativo precisará se valer e sem a qual não poderá julgar e, nos termos da Constituição acima mencionado, fazer valer a sua competência quanto ao julgamento das contas do governo do Estado. Trata-se, portanto, o parecer prévio de instrumento imprescindível ao julgamento das contas do chefe do Executivo, razão pela qual a Assembleia Legislativa só poderá julgar a prestação de contas do governador mediante o recebimento do parecer prévio e definitivo do Tribunal de Contas, com base em toda a fundamentação jurídica apontada acima. O processo encontra-se instruído com documentos que demonstram os principais aspectos do governo, bem como a documentação exigida pela legislação em vigor. Ressalta-se, ademais, que os direitos de defesa e contraditório também foram observados no feito, tendo sido juntada vasta documentação. Destaca-se ainda que esta Procuradoria-Geral, de modo a colaborar com a instrução processual perante a Comissão das Contas do Governo, a CONGOV, expediu, ao longo da instrução processual, uma exposição de motivos de número 1/2023, na data 16 de junho de 2023, requisitando expedição de ofício ao governo do estado do Amazonas com o propósito de contribuir para a eficiência e eficácia da gestão pública, bem como de prover celeridade à análise do parquê, buscando com isso instruir os autos nas seguintes temáticas: acessibilidade, recuperabilidade de crédito fiscal, indicadores de qualidade de educação do Estado, incluindo a compulsória demonstração das metas e indicadores do Plano Nacional de Educação, análise da efetividade relacionada à aplicação dos recursos da saúde, a política minerária do Estado e política imobiliária e de conservação patrimonial do Estado. O eminente relator deferiu a diligência ministerial e oficiou o governo acerca da referida exposição de motivos, bem como, depois de apresentada a respectiva defesa, seguiu a instrução processual com um ato de avaliação das políticas públicas realizada em conjunto pela CONGOV e por este MPC, em atenção à consulta à sociedade feita quando da elaboração do Plano Plurianual de 2020-2023. Emitido o relatório técnico sobre as contas do governador pela CONGOV, foram os autos enviados ao MPC para análise de mérito, tendo sido realizado amplo exame processual que veio a resultar neste parecer, indicando a aprovação das contas
com as ressalvas indicadas e recomendações que passarei a expor, para, ao final, confirmar o nosso entendimento. Na órbita das contas de governo, faz-se oportuna análise da posição financeira, orçamentária e patrimonial do ente ao final do exercício, abrangendo ainda o respeito aos limites na execução dos orçamentos públicos, o cumprimento dos programas na Lei de Orçamentário Anual, o resultado das políticas públicas, que contou neste feito, inclusive, com visita em loco da Congov e do OMPC, a observância ao princípio da transparência, a efetividade de garantias constitucionais em prol dos cidadãos, aspectos pelos quais se guiará este parquê de contas na presente análise. A propósito, veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema. O conteúdo das contas globais prestadas pelo chefe do Poder Executivo é diverso do conteúdo das contas dos administradores e gestores de recurso público. Revelam o cumprir do orçamento, dos planos de governo, dos programas governamentais, demonstram os níveis de endividamento, o atender aos limites de gasto mínimo e máximo previstos no ordenamento para a saúde, educação e gastos com pessoal. Consubstanciam-se, enfim, nos balanços gerais previstos na Lei 4.320 de 64. Por isso é que se submetem ao parecer prévio do Tribunal de Contas e ao julgamento posterior pelo Parlamento. Nesse sentido, intenta-se que o dinheiro público seja gerido de forma responsável e em conformidade com as leis e regulamentos em prol da sociedade. Ademais, o ato de prestar contas também contribui com a prevenção e o combate à corrupção, assegurando a integridade e a probidade na administração pública, como aponta Rômulo Bernardino Lopes da Costa, que assim diz: fica assim evidente que prestar contas é um ato de transparência administrativa, onde a sociedade poderá acompanhar os atos dos gestores com relação aos bens que lhes pertencem. Ressalte-se que o dever de prestar contas é um ato personal, ou seja, a prestação de contas é feita levando-se em consideração a pessoa responsável pela administração de bens ou serviços públicos. A importância de que o ente público preste contas de seus atos está em fornecer subsídios aos responsáveis pelo controle externo e pelo controle social para resguardar os bens públicos e administrar despesas e dívidas públicas. Isto em consideração, expõe-se que a Lei Orçamentária Anual do Amazonas, no exercício de 2022, estimou a receita e fixou a despesa em 24 bilhões 66 milhões e 26 mil reais. Os valores previstos para a receita orçamentária de 2022, se comparado com os montantes alusivos aos exercícios de 2021 e 2020, que foram, respectivamente, de 19 bilhões e 64 milhões e 99 mil reais e 18 bilhões 923 milhões 902 mil reais, foram estimados com uma variação a maior, na ordem de, respectivamente, 26,24% e 21,17%. Ademais, ao final do exercício, levando em consideração os créditos adicionais abertos, a dotação autorizada somou 31 bilhões 257 milhões 823 mil reais e 823.136 reais e 82 centavos, dos quais 93,13% foram empenhados, totalizando 29 bilhões e 110 milhões 982 mil e 25 reais e 87 centavos, o que representou, segundo a douta Controladoria Geral do Estado, uma economia orçamentária de 2 bilhões e 146 milhões 841 mil e 110 reais 95 centavos para os cofres públicos. Pois bem, passamos então à análise pormenorizada da prestação de contas do governo de 2022, que, como já registrado no relatório proferido pelo eminente conselheiro Mário de Mello, foram encaminhadas tempestivamente a esta Corte de Contas. Faz importante ressaltar que, durante o exercício financeiro de 2022, foi estabelecido um total de 21 programas de governo com empenhos na ordem de 18 bilhões 41 milhões 549.318 reais e 24 centavos. Dos programas executados que resultam na prestação de serviços ofertados diretamente à sociedade, com relevante impacto social, quero destacar alguns para fazer
os apontamentos que passarei a relatar. Programa Formar para Desenvolver, Educar para Transformar, Gestão e Controle do Fundeb, Aplicação de Emendas a Parlamentares, Estrutura SUS, Vigiar SUS, Saúde em Rede, Combate à Pandemia da Covid-19 e mais Infra. Considerando esses, houve outros programas, mas estes foram os que passo a destacar neste momento, porque os demais estão avaliados no extenso parecer que está juntado aos autos e que está disponibilizado a Vossas Excelências. Programa Formar para Desenvolver. O suscitado programa realizou em 2022 um número de apenas 3 projetos, bens e serviços técnicos e científicos, ficando abaixo do previsto, que eram de 16. A Controladoria Geral do Estado alertou que a ação Itinerário Formativo Profissional não teve investimentos financeiros para atender as metas físicas estabelecidas. Na mesma linha, a ação de desenvolvimento de projetos, bens e serviços técnicos e científicos teve alcance muito baixo das demais ações, tendo sido fomento a este programa um objeto de recomendação no parecer ministerial. O programa Educar para Transformar também registrou uma baixa execução, que foi igual ou inferior a 50% em algumas frentes, como construção de unidade escolar e quadra poliesportiva para o ensino fundamental, reforma e ampliação da unidade escolar, quadra poliesportiva para o ensino fundamental, reforma e ampliação de unidade escolar e quadra poliesportiva para o ensino médio. Além disso, houve frentes com execução física ou financeira zeradas, como a expansão do sinal da TV e Rádio Encontro das Águas, transporte escolar e educação escolar indígena, aquisição de produtos regionalizados para educação especial. Esses cenários repercutem de modo negativo nas presentes contas de governo, considerando várias ações de extremo relevo que sequer execução física ou financeira tiveram, revelando uma situação preocupante no âmbito da efetividade das ações educacionais, tendo sua observância e dever de fomento também sido objeto de recomendação para o governo nas próximas contas. O Programa Gestão e Controle do Fundeb. Também vale mencionar que o Programa Finalístico Gestão e Controle do Fundeb é coordenado pela SEDUC, Secretaria de Estado de Educação e Desporto, que o executa nas escolas da rede pública do Estado, na capital e no interior. Tem-se como objetivo dar transparência à aplicação dos recursos do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, por meio da remuneração de professor da educação básica em efetivo exercício da docência, administrativo e encargos sociais. Conforme dados da CEPLAN e da SEDECT, o financiamento do programa foi realizado por 3 fontes orçamentárias, sobressaindo uma fonte, a de número 146, recursos do Fundeb, com maiores montantes concedidos. Já o percentual de execução financeira em relação aos valores autorizados dos recursos atingiu 99,69%. Sobre o Fundeb, cabe ainda reverberar publicações do Governo do Estado relativas ao próprio exercício de 2022. No site da SEDUC, Secretaria de Estado de Educação do Amazonas. O governo do Amazonas anunciou o pagamento do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica de 2022, com valores que chegam a 17.900, mais de 33.500 servidores terão direito ao benefício, que neste exercício totaliza 235 milhões a serem injetados na economia do Estado. Ou seja, foram pagos até R$ 17.900 a mais de 33.500 servidores da área da educação. Terão direito ao abono professores, pedagogos e administrativos que atuam na Secretaria de Estado de Educação e Desporto. Administrativos e servidores que atuam em 20 horas receberão R$ 5.980, aqueles que trabalham 40 horas vão receber R$ 11.960 e os servidores com jornada de 60 horas terão direito a R$ 17.940. O compromisso do governador, segundo informa, é valorizar o servidor da educação. Mais uma vez, os administrativos também receberam o abono. O pagamento foi realizado no dia 3 de janeiro, e em coletiva de imprensa, a Secretaria de Educação, Cuca Chaves, ressaltou o reconhecimento ao trabalho desempenhado pelos profissionais da educação.
Com isso, o Estado do Amazonas, segundo pontua a ilustre secretária, alcança os 70% do valor regulamentado pela lei do Fundeb, reconhecendo e valorizando a classe e agradecendo toda a dedicação, coragem e garra dos profissionais da área da educação. Do exposto, Excelências, vê-se que os recursos do Fundeb foram utilizados para pagamento de abono aos profissionais da educação e sobre isso cabem considerações em busca do aperfeiçoamento legal de disposição desses recursos. Isso porque os recursos do Fundeb devem ser aplicados na manutenção e desenvolvimento da educação básica pública, observando-se os respectivos âmbitos de atuação prioritária dos estados e municípios, conforme estabelecidos nos parágrafos 2º e 3º do artigo 211 da Constituição Federal, devendo-se o mínimo de 70% desses recursos destinados anualmente à remuneração dos profissionais do magistério, professores e profissionais que exercem atividades de suporte pedagógico, tais como direção, administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, coordenação pedagógica e orientação educacional, e que estejam em efetivo exercício na educação básica pública, regular, especial, indígena e supletivo. Nesse sentido, também, dispõe o artigo 26, parágrafo 2º da Lei 14.113 de 2020, que os recursos oriundos do Fundeb, para atingir o mínimo de 70% dos recursos anuais totais dos fundos destinados a pagamento em cada rede de ensino, da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício, poderão ser aplicados para reajuste salarial sob a forma de bonificação, abono, aumento de salário, atualização ou correção salarial. Logo, o pagamento aos profissionais da educação básica em efetivo exercício pode acontecer com a priorização da atualização ou correção salarial. Contudo, no Amazonas, desde 2020, o governo estadual vem bonificando os servidores em forma de abono, utilizando os valores oriundos do Fundeb, o que prejudica significativamente esta categoria em face da não correção ou reposição das perdas salariais. Utilizar o Fundeb tão somente para pagamento de abonos acarreta reflexos negativos diretos ao cálculo de aposentadoria destes servidores, pois tais valores não são incorporados aos ganhos reais, implicando decesso por perda inflacionária, além de potencial descumprimento à Lei Estadual 3.951 de 2013, que é o Plano de Cargos e Carreira e Remuneração dos Servidores da SEDUC. Assim, este órgão ministerial entende que cabe a esta colenda corte recomendar ao governo estadual que observe a utilização do Fundeb para além do pagamento apenas sob a forma de abono, mas também em face da possibilidade de aumento de salário, atualização ou correção salarial dos profissionais da educação básica, tudo em conformidade com o artigo 26 da Lei 14.113 de 2020. Prosseguindo, também verificamos o programa Aplicação de Emendas Parlamentares. Neste programa, causou uma certa estranheza a informação da CGE, da Controladoria Geral do Estado, de que o montante de recursos programados no exercício de 2022 para a execução desse programa foi de R$ 21.256.000, quando o total autorizado foi de R$ 198.017.115,79, um acréscimo superior a 931%. Sendo assim, cabe reconhecer ainda que os valores repassados através das emendas têm suas contas verificadas em ajustes específicos, como convênios ou termos de parceria, o que indica um aprofundamento da regular execução dos recursos especificamente em cada processo a tramitar nesta Corte de Contas. Todavia, o acréscimo superior a 931% constatados entre o montante de recursos programados e autorizados indica uma potencial falha na etapa de planejamento orçamentário. Por isso, sugere-se também recomendar ao governo estadual que busque maior sincronia na elaboração, que é a etapa de planejamento, dos programas de governo e nos montantes de recursos que cada programa envolve, de forma a evitar elevados índices de acréscimos ou até mesmo decréscimos supervenientes. Com relação ao programa Estrutura SUS, verifica-se que a execução financeira do programa para a estruturação da rede estadual de saúde obteve resultados preocupantes, atingindo resultados próximos ou inferiores à metade do planejado nas seguintes ações: 51,82% de execução em construção e ampliação da estrutura física da saúde, 46,75% de execução em reforma e adequação da estrutura física da saúde, 39,91% de execução e aquisição de equipamento e material permanente. Com base nesses dados,
apresentados, entende-se também que cabe à Corte recomendar ao governo estadual que busque promover uma melhor execução física e financeira das ações do programa Estrutura SUS, em especial da ação que visa a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para as unidades de saúde do Estado. Também na área da saúde, verificamos o programa Vigiar SUS. O que chamou a atenção nesse programa foi o percentual também de execução inferior a 50%, mais precisamente 47,67%, conforme dados da CEPLAN e da SEDECT, deixando a operacionalização das ações de vigilância epidemiológica em níveis bem inferiores ao previsto. E tais dados contribuem para a verificação do crescimento das arboviroses em nosso Estado, como foi atestado no presente exercício pelo próprio governo do Estado do Amazonas, quando noticiou que, no período de 1º de janeiro a 29 de fevereiro, foram notificados 13.186 casos de suspeito de arboviroses, sendo confirmados por critério laboratorial ou clínico epidemiológico 2.232 para dengue, 7 para febre chikungunya, 10 para zika, especificamente por critério laboratorial, 1.674 casos de febre de Oropouche, 4 casos de febre de Maiara. Logo, esse cenário deve ser revertido. O que deixou de ser aplicado em 2022 já reverberou em 2023 com o acréscimo dos casos dessas doenças decorrentes de arboviroses no estado do Amazonas. Logo, esse cenário precisa ser revertido e a execução do programa deve ser robustecida visando a adoção de medidas de prevenção e controle de doenças e agravos que resultem de situações emergenciais, inusitadas, surtos, epidemias e desastres naturais, mediante ações da vigilância epidemiológica, sanitária e ambiental, bem como laboratorial de saúde pública, que foi também está sendo objeto de recomendação por parte deste parquê de contas. Finalmente, na área da saúde, temos também um programa Saúde em Rede, que, mais uma vez, nos surpreendeu a existência de ações sem execução, como na ação de cofinanciamento estadual para atenção básica e do projeto Ver e Tratar o Colo Uterino, que foram olvidados pelo governo estadual. Na mesma textila, a ação Atenção, Prevenção e Controle do HIV e AIDS, hepatites virais e outras infecções sexualmente transmissíveis teve execução de apenas 30,38%. Tais ações foram, portanto, preteridas no presente programa. Junto desse cenário, a CGE chamou ainda atenção para os centros de atenção psicossocial, que apresentaram resultado de 66,66% em relação ao programado, e para o baixo abastecimento de sangue da Fundação Emoam. Também foi destacado que no programa Tratamento Fora de Domicílio, foram encaminhados 4.640 pacientes para tratamento de saúde em outros estados do Brasil, gerando um custo bastante elevado para o estado do Amazonas, o que requer o dimensionamento das necessidades de atendimento na rede própria local, assim como o controle dos riscos que impactam na necessidade de transposição dessas milhares de pessoas a outros estados. Em face desses registros, entendeu-se por recomendar ao governo estadual o aprimoramento e a atenção de todas essas frentes. Mais adiante, vamos verificar que são recomendações, considerando, inclusive, que o estado do Amazonas atingiu o seu limite mínimo de investimentos na área da saúde, que foi acima de 12%. Seguindo para mais uma análise dos programas de governo e sua execução, podemos também aqui colocar o programa Mais Infra, que contou com diversas ações não implementadas, mostrando precarização e falta de cumprimento em frentes de grande relevo social, como a disponibilização de casas populares para a população de baixa renda na capital interior do estado. Também o programa de financiamento habitacional popular e o de mobilidade urbana e transporte coletivo da região metropolitana, bem como ainda o de fortalecimento da gestão de resíduos sólidos, o que demanda uma atenção do governo estadual em busca da satisfação dessas ações. Cabe destacar aqui que, segundo a Fundação Getúlio Vargas, enquanto a média de déficit habitacional do Brasil é de 9,4%, aqui no nosso estado é de 25,4%. Tal fato implica concluir o dever do Estado atuar para melhorar a qualidade de vida das populações urbanas do Estado através da habitação, infraestrutura e saneamento básico, bem como promover o desenvolvimento econômico, impulsionando a geração de emprego e renda. Logo, os dados verificados apontam para o dever de mais uma recomendação ao governo
de implementar as ações do Programa Mais Infra, a fim de que se concretizem os objetivos pretendidos mediante a mensuração por indicadores estabelecidos no Plano Plurianual, dando especial atenção às ações de habitação e gestão de resíduos sólidos. A análise prossegue agora com a gestão da dívida. E temos dívida ativa, da dívida pública, o nosso limite de endividamento, que vale mencionar a existência de créditos em favor do Estado, que totalizam hoje uma média de 8 bilhões e 790 milhões de reais, sendo que os 100 maiores devedores do Estado representam em torno de 64,02% desse valor total de devedores, conforme a relação exposta pela Congov. Destacando-se, como tem sido feito ano a ano, a empresa Amazonas Energia e a Amazonas Distribuidora de Energia, que juntas acumulam dívida superior a 2 bilhões de reais, e a Petrobras, com dívida superior a 1,5 bilhão de reais, que geram créditos ao Estado do Amazonas. Diante disso, este Ministério Público de Contas destaca novamente o baixo índice de recuperação dos créditos do Estado. No exercício anterior, já constava de parecer ministerial que os gestores têm responsabilidade e devem evitar esforços na cobrança e execução da dívida ativa, podendo inclusive configurar eventualmente ato de improbidade administrativa. Outro sim, o artigo 11 da LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal, determina a efetiva cobrança de todos os tributos como requisito de uma gestão responsável, inclusive aqueles inscritos em dívida ativa. Contudo, conforme a Congov, o saldo da dívida ativa em 2022 representa um acréscimo de 4,69% no estoque total da dívida, em comparação ao exercício de 2021. Assim, o Estado vem ano após ano registrando um acréscimo dos créditos a receber, mas há uma necessidade que demanda uma atuação mais eficaz na cobrança dessas dívidas dos seus credores. Com isso, entende-se por recomendar ao governo estadual uma atuação mais enérgica na cobrança da dívida ativa, devendo adotar medidas amigáveis de cobrança, como solução alternativa de resolução desses conflitos, a fim de evitar que esses créditos fiquem inviabilizados ou tenham uma recuperação impossibilitada. Como também podem ser utilizados protestos cartorários, ajuizamento de ações de execução fiscal, dentre outras medidas que denotam eficiência tributária, além de ampla atuação no lançamento e execução de tributos. Em relação à dívida pública, o Estado do Amazonas apresentou um saldo em 31 de dezembro de 2022 de 10 bilhões 897 milhões 500 mil e reais 59,18, o que implica o crescimento de 5,15% em relação ao exercício anterior. E não somente isso, vale ressaltar que a dívida pública vem aumentando nos últimos 5 exercícios, conforme foi apontado também pelo relatório da Comissão das Contas do Governo. Logo, cabe recomendar ao governo estadual que envie esforços no sentido de sempre manter disponibilidade financeira suficiente ao fim do exercício para arcar com seus compromissos assumidos, controlando a dívida pública interna e externa para não comprometer o equilíbrio das contas públicas em atenção ao parágrafo 1º do artigo 1º da Lei Complementar número 101 de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Agora, falando dos indicativos de percentuais constitucionais, falaremos dos gastos com a manutenção e desenvolvimento do ensino. De forma resumida, o relatório resumido da execução orçamentária aponta que o governo do Estado do Amazonas apurou a cifra de R$ 4.427.030.377,02, valor equivalente a 25,67% da receita resultante de impostos, compreendida proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino no Estado. Atingiu, pois, o mínimo constitucional do artigo 212 da Constituição Federal, que é de 25%. Restando, portanto, apenas aquelas recomendações com relação aos programas já mencionados anteriormente nesta sessão. Dos gastos com saúde, como adiantado, a Congov ressalta em seu relatório que, diante dos números apresentados, o Estado do Amazonas aplicou a importância de R$ 2.400
e R$ 86.354.950,96 com gastos em ações de serviços públicos da saúde, o que representa o percentual de 20,36% das receitas resultantes de imposto e transferências constitucionais legais. Logo, houve o cumprimento do mínimo constitucional de 12%, que é previsto no artigo 198, parágrafo 2º da Constituição Federal, bem como indicativo previsto na Lei Complementar número 141 de 2012, em seu artigo 6º. Percebe-se, pois, que o Estado vem empregando bem mais dinheiro na área da saúde, mas ainda assim conta com algumas falhas em programas que deveriam ter sua execução mais minuciosamente implementada, de forma que confirme nossa recomendação de implementação dessas ações na área da saúde, sempre visando a melhoria da qualidade do serviço prestado na saúde à nossa população amazonense. O Estado, também, em gastos com pessoal, conseguiu reverter o total de despesas, saindo do limite prudencial registrado no exercício anterior, bem como cumpriu o limite legal de 60% previsto na Lei Complementar 101/2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Estando de parabéns o Estado do Amazonas. Da exposição de motivos envergada por esta representante ministerial, e que ensejam algumas recomendações, podemos falar sucintamente acerca do ativo acionário do Estado, que houve a ausência de tomada de providências para realinhar o ativo acionário do Estado às metas do plano plurianual, diante do atingimento de índice superior a 200% do PPA à época da apreciação das contas de 2021. Este ponto já é objeto de alerta por esta Corte de Contas desde o primeiro ano de vigência do PPA 2020, que é programado para 2020 a 2023, encerrou inclusive o ano passado. E foi objeto de apreciação nas contas do exercício de 2020, não havendo ainda nenhuma medida concreta informada a esta Corte para a correção dessa distorção. Por isso, entendemos pela recomendação também ao Governo do Estado. Também há necessidade de um controle e critério objetivo da escolha das entidades do terceiro setor, beneficiárias de recursos mediante transferências voluntárias. Não houve informação sobre esses mecanismos de controle e critérios objetivos de escolha dessas entidades mediante rígidos requisitos de idoneidade e planejamento com avaliação periódica. A recomendação deste parquê, dada no parecer relativo às contas de 2021, não se limitou ao cumprimento. É uma obrigação natural do gestor, sob pena de responsabilização, a informação desses mecanismos. Assim, como é uma repetição de falha apontada, ensejam ressalvas nesta Corte de Contas quanto aos gastos com transferências voluntárias. Considerando ainda que esses recursos dedicados a entidades sem fins lucrativos continuam muito altos, do ponto de vista das necessidades prioritárias e necessárias a uma boa administração. Portanto, ressalva para que seja promovido mecanismos de controles e critérios objetivos de escolha dessas entidades. Também foi verificado, por esta representante, alguns impactos sobre programas que devem levar acessibilidade à população amazonense. E um desses programas é o programa Pacto pela Vida e também o programa Identidade Amazonense. No relatório encaminhado pela Sejusc, não constam informações, tampouco o relatório consolidado com métrica de comparação acerca dos resultados obtidos pelos planos de governo, tanto pelo Pacto pela Vida como pelo programa Identidade Amazonense, o que prejudica a transparência dos dados para avaliação das políticas públicas de acessibilidade. Assim, a ausência de um relatório consolidado com método comparativo dos anos 2021 e 2022 acerca dos objetivos eleitos para os programas governamentais e a ausência de maiores informações sobre os dados dos usuários beneficiados diretamente pelas políticas assistencialistas prejudica a avaliação da política pública de acessibilidade. Ademais, restou verificado que não há uma rubrica orçamentária específica para as verbas com acessibilidade como política pública, pois os próprios programas dessa pasta estão dispersos
nos programas orçamentários do Governo do Estado, o que dificulta a transparência e a avaliação quantitativa e qualitativa das ações governamentais, e é agravado com a ausência do citado relatório consolidado, que inclua o método comparativo entre os anos de 2020 e 2021 acerca desses beneficiários. Logo, nesse ponto, opina-se por uma recomendação pelo incremento das realizações físicas e financeiras das unidades dos programas governamentais relacionados à acessibilidade, considerando a ausência de realização física e financeira de acessibilidade no programa Identidade Amazonense, para que haja uma média satisfatória geral na realização dos programas de acessibilidade, como foi atendido no programa Gestão e Operacionalização da Política Estadual de Atenção à Pessoa com Deficiência, em que houve a realização financeira de 99,50% da meta. Ainda neste ponto, elenca-se também como recomendação a realização de relatório consolidado acerca da métrica de comparação dos resultados em 2020 e 2021, ou 21 e 22, perdão, na frente de acessibilidade pelos programas, e também uma adoção de colheita de dados para maiores subsídios técnicos acerca dos usuários, pessoas com deficiências beneficiadas pelas políticas assistencialistas. Com relação a isso, vale ressaltar que o Fundo de Apoio à Pessoa com Deficiência também evidenciou uma não execução orçamentária, e considerando ainda que o montante de aplicação dele era apenas R$20 mil. Entendo que tal fato viola a soberania popular, sobretudo porque o referido fundo foi instituído por lei estadual. Ou seja, o fundo foi apresentado, discutido e aprovado pela arena social e democrática, que é a Assembleia Legislativa. Portanto, não cabe ao gestor público, por desígnio autônomo, simplesmente não executar. O fundo detém gestão própria e distinta da Sejusc. Portanto, é uma ressalva que elencamos pela falta de aparelhamento e ausência de execução orçamentária desse Fundo Estadual de Apoio à Pessoa com Deficiência. Com relação à recuperabilidade do crédito tributário e não tributário inscrito em dívida, também após instrução verificou a necessidade de criação de medidas de modernização e planejamento para fomentar a estruturação da recuperação desse crédito tributário, o que implicou a sugestão, neste parecer, de emissão de recomendação para que seja realizado o monitoramento dos indícios de recuperabilidade nos próximos exercícios, levando em consideração a análise por esta Corte de Contas e seu setor técnico. Com relação à educação e seus indicadores constitucionais, também apontamos aqui o rateio do ICMS educacional e as metas do Plano Nacional de Educação, que, levando em conta que estabelece a emenda constitucional número 108, estabelece nova forma de partilha dos municípios. Entende essa Corte por recomendar a instauração em caráter de urgência dos comandos constitucionais de rateio do ICMS educação para os municípios, devendo o Estado demonstrar nas próximas contas de governo a materialização do Instituto com discriminação das verbas destinadas. Também, com relação a essas metas do Plano Nacional de Educação, há necessidade de incremento de algumas delas, que, por conta da necessidade de ampliar a abrangência da execução delas, de atingimento do número maior de pessoas a serem inseridas nessas metas. Uma delas foi a meta 1, com a educação infantil, para aumento de medidas que elevem o percentual da população de 4 a 5 anos a frequentar a escola. Outra meta, também que necessita de melhoria, pelo que foi verificado, é a meta 4, relativa à inclusão e universalização para a população de 4 a 17 anos com deficiência. Também a meta 6, educação integral, que é oferecer educação em tempo integral em no mínimo 50% das escolas públicas, de forma a atender pelo menos 25% dos alunos. Também registrou baixos índices de execução, esse programa, essa meta, havendo necessidade de implementação, por isso, outra recomendação, assim como a meta 10, que é um registro de matrículas de jovens e adultos, que apresentou um percentual de apenas 0,7% no ano de 2021, que foi o último ano avaliado, muito distante do estabelecido na meta, que é de 25% até o ano de 2025. Também na meta 11, destinada à educação profissional, e que tem como objetivo a previsão de triplicar as matrículas da educação profissional de nível médio, assegurando a qualidade da oferta a pelo menos 50% do público, foi detectada a baixa proporção do número absoluto de matrículas.
Um registro em 2021 de 26.115 matrículas, para uma meta a ser atingida em 2025 de 96.153 alunos. Então, estamos bem distantes do idealizado. Portanto, também segue uma recomendação. Assim como a meta 12 e a meta 14, com relação à educação superior, necessitam serem melhor implementadas, que dizem respeito a providenciar a disponibilização de mais cursos de mestrado, doutorado, contabilidade e outros ramos, que foi, inclusive, objeto de consulta pública. Recomendando também, ainda nessa seara de educação, a meta 15, meta 16, meta 18 e meta 20, para ampliar a educação de forma a atingir, no mínimo, um patamar de 7% de patamar do Produto Interno Bruto. Temos aí também metas que necessitam em serem implementadas em maior quantidade. Caminhando ainda já para o final, vamos ainda mencionar que a Programação Anual de Saúde do exercício de 2022 merece recomendações por conta de algumas diretrizes também em que não tiveram sua execução atingida de forma integral, e necessitando, pois, de fortalecimento da infraestrutura da rede. E essas diretrizes dizem respeito à organização do acesso a serviços resolutivos e de qualidade na atenção à saúde, garantir a implementação da regionalização da saúde no estado do Amazonas e fortalecer e qualificar a participação do controle social. O desempenho hoje de 79% na promoção do controle social e na garantia de transparência e participação cidadã indica que ainda há desafios a serem enfrentados nessa área, sendo necessário fortalecer ainda mais as instâncias do controle social e promover uma maior interação com os usuários para garantir a transparência e a prestação de contas adequada por parte do governo. Restando ainda 2 itens a serem mencionados por esta representante ministerial, um deles é com relação à nossa política minerária, que não houve resposta do governo sobre absolutamente nenhuma informação ou subsídio sobre esta política minerária, sobre a política minerária atual, embora tenha sido notificado o governo. Contudo, mediante diligências próprias, este parquê identificou que no ano de 2023 foi instituída a Secretaria de Estado de Energia, Mineração e Gás do Governo do Estado do Amazonas, através da Lei Estadual número 6.225 de 2023. Portanto, verificamos que a implementação já consta do Governo do Estado, demonstrando a sua necessária existência, demonstrando que foi instituída por conta da preocupação com essa política, né, de mineração, mas ainda cabe uma recomendação, porque ocupamos a 19ª posição no ranking nacional das unidades federativas de valores exportados na pasta de mineração. E essa exploração do potencial minerário do Estado, para fins de aumentar a arrecadação e incrementar os índices do Estado do Amazonas no cenário nacional, quanto à exploração sustentável no ecossistema do nosso Estado, em articulação com as pastas de meio ambiente, dependem da estruturação funcional da CEMIG, dessa nova secretaria que foi instituída, o que perpassa também pela realização de concurso público para o efetivo exercício dessas atividades. Por isso, neste ponto, este parquê elenca como recomendação que haja a efetiva implementação dessa secretaria para que o Estado do Amazonas possa ver revertido em benefício da sua população, os recursos minerários que temos aqui no nosso ecossistema. Política imobiliária do Estado do Amazonas. O governo estadual deixou de apresentar qualquer esclarecimento sobre a política desempenhada de tombamento do patrimônio histórico e cultural e destinação socioeconômica aos imóveis que se encontram enquadrados nesta seara. Isso o esclarecimento foi solicitado pelo ofício deste Ministério Público de Contas. Levando em consideração a competência e as particularidades de cada órgão e respectivo ente federativo, é perfeitamente possível fazer uma simetria a respeito da importância do controle patrimonial dos bens histórico-culturais do Estado do Amazonas.
Portanto, dado o exposto, esse parquet estabelece também como recomendação que o governo do Estado, através das suas respectivas pastas, envie esforços, mediante articulação setorial entre os órgãos, para o incremento das políticas públicas de tombamento, realize planejamento anual de ações de fiscalização e acompanhamento rotineiro do patrimônio histórico-cultural estadual, mediante o estabelecimento de metas semestrais e anuais para otimizar o desempenho de suas unidades e identificar oportunidades de melhoria. E, por que não, também de recebimento de valores. Ainda um item que foi analisado por esta representante ministerial foi com relação ao acompanhamento das determinações e recomendações exaradas pelo TCE em contas de governo de exercícios anteriores. Embora tenham sido enviadas diversas recomendações ao governo do Estado desde o exercício de 2018, algumas de forma reiterada, a maioria ainda continua sem um cumprimento integral, conforme atesta a própria CGE, a Controladoria Geral do Estado, e as tabelas listadas no parecer deste Ministério Público de Contas. Neste sentido, chama-se a atenção para a necessidade imperiosa do cumprimento das recomendações estabelecidas nas prestações de contas de governo analisadas por esta Corte de Contas, dentre as quais elenca o dever de transparência, dever de prestar contas, eficiência na gestão, prevenção de irregularidades e cumprimento da legislação. Nesse contexto, é imprescindível que o governo do Estado esteja atento a algumas recomendações emitidas desde o exercício de 2018, ainda não cumpridas em sua integralidade, como ressaltado, e adote providências cabíveis para a integral implementação das mesmas, assegurando assim a regularidade e a excelência na gestão dos recursos públicos. Considerando o exposto, este parque opina pela adoção das seguintes recomendações, já enumeradas no relatório de controle interno da CGE e que são objetos de ressalvas nas contas, uma vez que já vêm sido reiteradas desde o exercício de 2018. Que sejam tomadas providências definitivas para o melhoramento da qualidade de informação sobre as licitações, para que seja possível medir os certames por modalidade, valores, estatísticas e desempenho, resolvendo ainda a questão da indisponibilização no portal da transparência sobre informação dos editais e resultado das licitações. Aprimorem as consultas dos contratos, pois apresentam informações incompletas sobre o quantitativo das unidades gestoras e seus valores globais, e que seja providenciada a disponibilização de todas as atas das audiências públicas no portal da Cefaz. Com isso, considerando toda a brilhante análise feita pela Comissão de Contas do Governo, também as informações extraídas pelo sistema de administração financeira integrada da Cefaz e do SPED, Sistema de Contas desse Tribunal de Contas, entende-se órgão ratificar as recomendações propostas pela unidade técnica. E a adição a essas recomendações entende, especialmente, que devem os pagamentos por indenizações ser objeto de ressalva, pois, conforme demonstrado no relatório da CGE, apenas no exercício de 2022, tais pagamentos sem cobertura contratual atingiram um montante de R$ 594.852.509,48. Deste valor, a Secretaria de Estado da Saúde alcançou o substancial montante de R$ 462.781.424,92, o que representa 62,48% do total estadual. Com isso, entende-se pela ressalva, considerando a realização de pagamentos sem despesa contratual, que são os conhecidos pagamentos indenizatórios, especialmente na Secretaria de Estado da Saúde, no exercício de 2022. Configura, no entendimento desta procuradora, um uso inadequado dos recursos públicos que comprometem a execução de políticas e programas essenciais para a população, bem como impõe potencial desequilíbrio financeiro dos órgãos e entidades do Estado, podendo até mesmo afetar o cumprimento de obrigações básicas. Ademais, tal conduta vai na contramão constitucional do dever de licitar e das regras da Lei 14.133 de 2021, evidenciando assim o dever de reversão desse quadro, visando a utilização racional dos recursos com a devida antecedência licitatória, evitando desperdícios e garantindo a prestação de serviços de qualidade, serviços de saúde de qualidade à população. Cabe mencionar, por último, que houve um alerta de responsabilidade para a reavaliação da gestão financeira de recursos humanos e materiais para as ações de controle de enfrentamento das queimadas ilegais. Não é de hoje que temos enfrentado problemas de poluição ambiental, de poluição do nosso ar,
e o processo de número 13.741 de 2020, que tratava de uma exposição de motivos do MPC, onde requeria alerta de responsabilidade fiscal já naquele momento ao governador do estado do Amazonas, em razão de desproporção dos gastos relacionados com a fiscalização ambiental e o crescimento exponencial de desmatamento e queimadas. Conforme a instrução, restou expressa a constatação de que os gastos do estado do Amazonas, diante das metas estabelecidas no Plano Plurianual de 2023, implicavam o comprometimento de resultado nas ações e enfrentamentos ao desmatamento e às queimadas, o que levou o plenário desta Corte a emitir alerta, mediante o acordo número 826 de 2020 do Tribunal Pleno. Ademais, a Diretoria de Meio Ambiente desta Corte realizou auditoria de acompanhamento dos resultados, tendo verificado o total descumprimento das metas, tanto que assevera que a meta do índice de redução, estabelecida em 15%, não foi alcançado. O desmatamento de 2020, quando comparado ao de 2019, aumentou 5,43% e continuou subindo nos anos subsequentes, como, infelizmente, continuamos a presenciar, a verificar e a sentir os seus efeitos nocivos. Nesta temática, vale ressaltar que é preciso sinergia do Poder Executivo Estadual para concretizar a garantia constitucional do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, que está diretamente relacionado ao próprio direito à vida, nos termos da Constituição Federal. Vê-se que há necessidade de estabelecer como ressalva às presentes contas a adoção contingente da adequada gestão financeira e de recursos humanos e materiais para as ações de controle no enfrentamento a queimadas ilegais, por motivo de desproporcionalidade dos recursos disponíveis e falta de razoabilidade e risco nos órgãos de gestão de política ambiental e o iminente risco de ineficácia de um resultado do Programa de Meio Ambiente e Sustentabilidade. Vê-se como essencial a expedição das seguintes recomendações, com lastro no processo de 2020, então mencionado, e a atenção a toda instrução realizada neste mesmo processo. Que seja estudado o incremento e expansão dos programas, projetos e ações, considerando, inclusive, que o plano plurianual atual já está em vigor a partir de 2024 a 2027, e aquele plano inicial, de 2020 a 2023, encerrou o ano passado e, como vimos, sem o atingimento dessas metas relativas ao meio ambiente e à sustentabilidade. Portanto, insistamos aqui nas recomendações para que seja defendido o nosso meio ambiente e promoção de desenvolvimento sustentável, por meio de fortalecimento de comando e controle ambiental a cargo do IPAAM, e que seja viabilizado o lastro orçamentário para aumento de recursos materiais e humanos com dignidade remuneratória dos quadros do IPAAM, assim como a fixação de indicadores e metas mais arrojados para resolver o desmatamento ilícito, considerando ainda o desafio da transição para a economia verde e o grande déficit de saneamento básico, como já mencionado no processo por meio do colega procurador Rui Marcelo Alencar de Mendonça. E, finalizando, excelências, concluo com os elementos alinhados neste momento, de forma sintética e resumida, do exame dessas contas de governo de 2022, que demonstra a necessidade de desenvolvimento de políticas públicas e mecanismos de gestão que resultem numa melhor persecução às garantias fundamentais. Educação de qualidade, saúde universal, lazer, meio ambiente equilibrado, proteção à maternidade e infância, assistência aos vulneráveis, dentre outros, são direitos sociais preconizados no artigo 6º da Constituição Federal de 88, devendo o Poder Executivo buscar elementos para a sua efetividade. Por todo o exposto, levando-se em consideração que consta nos autos que o presente feito trata de prestação de contas de governo sem ordenação de despesas, voltadas, portanto, à demonstração do cumprimento dos mandamentos constitucionais e infraconstitucionais e à avaliação do desempenho do governo do Estado no tocante ao resultado da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, transparência e responsabilidade fiscal, o Ministério Público de Contas, instituição permanente e essencial às funções de fiscalização e controle externo do Estado, em consonância parcial com o relatório da Comissão de Contas do Governo, desta Egrégia Corte de Contas, propugna ao Egrégio Tribunal Pleno que aprove, com as ressalvas mencionadas ao longo deste parecer e as recomendações também consignadas aqui,
a prestação de contas do governo do exercício de 2022, de responsabilidade do senhor excelentíssimo governador Wilson Miranda Lima. Sem esquecer, no final, que nossas vidas começam a terminar no dia em que silenciamos sobre coisas que importam. Portanto, citando Martin Luther King, encerro este parecer, esta minha manifestação, indicando o parecer ministerial pela aprovação com ressalvas e recomendações diante da necessidade de ajustes a serem feitos nos programas de política pública do Governo do Estado do Amazonas, Excelências. É o que tinha a informar. Obrigada. Passo a palavra agora ao relator para proferir o seu voto final. Obrigado, presidente. Inicialmente, para fins de esclarecimentos, impede destacar que o voto deste relator fora disponibilizado à presidência dessa Corte, bem como aos conselheiros, auditores e representante ministerial, conforme determinação regimental no artigo 218 da Resolução número 04 de 2002. Pois bem, de acordo com o regimento interno dessa Corte, em seu artigo 223, o parecer prévio do Tribunal consistirá numa apreciação geral e fundamentada acerca dos orçamentos, da execução financeira e da gestão pública, à luz dos critérios da Lei Complementar Federal de número 101 de 2000, concluindo pela aprovação ou não das contas e, se for o caso, indicando as parcelas impugnadas, os abusos e as irregularidades verificadas. Como é de conhecimento geral, a peça técnica que se irá produzir ao fim, o parecer prévio, é fundamental e indispensável para que se dê o julgamento das contas do mandatário mais elevado do Estado, cuja competência encontra-se reservada à Assembleia Legislativa. Portanto, considerando a competência dessa Corte de Contas na análise técnica das contas governamentais, para fim de subsidiar o julgamento pelo Poder Legislativo, passo a fazer algumas considerações importantes sobre o tema. Inicialmente, destaco que, ao apreciar as contas em análise, essa Corte de Contas segue dando mais um passo no processo de aperfeiçoamento e modernização da fiscalização dos recursos públicos no Estado do Amazonas, com ações inovadoras, como a realização da avaliação de políticas públicas na análise da prestação de contas do Governo do Estado do Amazonas, considerando em seus trabalhos técnicos os normativos do Instituto Rui Barbosa, Instituto Pensante dos Tribunais de Contas do Brasil, do qual tem a honra de ser vice-presidente de Desenvolvimento Institucional, e as orientações da Atricom e doutrinas acadêmicas utilizadas pelas principais instituições de ensino do país, como a Universidade de São Paulo e a Fundação Getúlio Vargas. A importância de se avaliar políticas públicas se dá em virtude de que essa ação, de acordo com o conselheiro do Tribunal de Contas do Ceará, presidente do IRB, Edberto Pontes Lima, visa constatar a utilidade das políticas analisando seus objetivos, implementação, produtos, resultados e impactos mais amplos de forma sistemática, tendo como um dos objetivos a melhoria de desempenho de uma política, a efetividade de sua execução e de seu gerenciamento, incluindo a dimensão e os impactos mais amplos da política pública. Ao examinar as contas de governo, o que deve ser focalizado não só os atos administrativos, vistos isoladamente, mas a conduta do administrador no exercício das funções políticas de planejamento, organização, direção e controle das contas públicas.
E, juntamente com o escopo de se analisar a efetividade da gestão governamental, fora desenvolvido um trabalho pioneiro pela Congov 2022 na realização das avaliações das políticas públicas, cuja atividade foi submetida a essa egregia corte, aprovada de forma unânime. Para a realização dos trabalhos, foi considerada a consulta à sociedade, realizada pelo Estado do Amazonas, quando da elaboração no plano plurianual para o exercício 2020 a 2023. Durante essa consulta, a sociedade amazonense apresentou suas demandas ao governo do Estado do Amazonas. Entre essas demandas, a mais votada foi a necessidade de oferecer mais cursos de graduação, mestrado e doutorado pela Universidade do Estado do Amazonas, a nossa UEA. Portanto, foi avaliada as respostas do Estado do Amazonas às demandas apresentadas pela sociedade amazonense durante o exercício de 2022. Ao final, verificou-se a necessidade do aperfeiçoamento do orçamento participativo em nosso Estado, inclusive sobre a divulgação, audiências públicas e estímulo à participação da sociedade amazonense na condução dos rumos do Estado, visando a observância do interesse público e da impessoalidade quanto às decisões de implementação e expansão de tais políticas. Analisando a execução do governo do Estado do Amazonas no ano 2022, tem-se em síntese que, após a estimativa das receitas da Lei Orçamentária Anual, houve atualização da receita e um excesso de arrecadação em 2,145%, totalizando as receitas realizadas no exercício do montante de R$ 29.962.908.903,20. Quanto às despesas, houve uma economia orçamentária, o que resultou no superávit do exercício no valor de R$ 251.926.887,38, ou seja, 9,01 em relação ao exercício anterior. Sob o aspecto patrimonial, verifica-se que houve um resultado positivo, R$ 3.533.430.662,27, conforme apurado nos demonstrativos das variações patrimoniais. Quanto à aplicação nos recursos do Fundeb, foi cumprido o limite estabelecido no artigo 22 da Lei 11.494 de 2007. Quanto às ações de saúde, foi cumprido o que determina o artigo 6º da Lei Complementar número 141 de 2012. Quanto ao limite de gasto com pessoal, foi cumprido o que estabelece no item 2, artigo 19, da Lei Complementar número 101 de 2000. Quanto ao portal da transparência, essa Corte deve recomendar o seu aperfeiçoamento, visando a instrumentalização do controle social e cumprimento das normas legais, inclusive a melhoria quanto às informações sobre as licitações de suas dispensas e quantitativo de unidades gestora e respectivos valores. Portanto, considerando o cuidadoso trabalho comparativo concomitante efetuado pela Comissão de Assessoramento a esse conselheiro relator, bem como da não incidência de fatos de natureza contábil, financeira, orçamentária e patrimonial, que pudesse comprometer as contas do governo do Estado do Amazonas relativa ao exercício financeiro de 2022, manifesto-me pela emissão de parecer prévio, recomendando à Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas a aprovação com recomendações e determinações das contas do governo do exercício 2022, de responsabilidade do excelentíssimo senhor Wilson Miranda Lima, no governo do Estado na função de agente político. Destaca-se que o relatório, voto das contas foram elencadas 7 determinações ao Poder Executivo, tratando de diversas temáticas, tais como implantação de melhoria na qualidade de informação sobre licitações e consultas dos contratos no portal da transparência,
adequação de gestão financeira e de recursos humanos e materiais para ações de controle no enfrentamento e queimadas ilegais, pagamento de indenizatórios, entre outros. No tocante às recomendações, foram sugeridas 42 ações por parte do Poder Executivo do Estado do Amazonas, através de diversos órgãos da administração, como a Universidade do Estado do Amazonas, Controladoria Geral do Estado, Unidade Gestora da Saúde, Centro de Serviços Compartilhados, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, Secretaria de Estado de Infraestrutura, Secretaria de Estado de Educação e de Esporte Escolar, Secretaria de Estado de Saúde, dentre outros. Portanto, diante de todo o exposto, este é o posicionamento deste relator, o qual teve, na análise realizada pela Congov, de 2022, bem como pelo Ministério Público de Contas e suas peças técnicas, as quais adoto como razões de decidir. É como voto, senhor presidente. Coloco em discussão. Senhora presidente, Com a palavra, conselheiro Júlio Pinheiro. inicialmente para cumprimentar toda a equipe que elaborou o relatório, cumprimentar o Ministério Público, um parecer longo, de mais de 160 páginas, elucidativo, e fazer algumas observações. Acho que eu vou deixar para fazer por ocasião do voto, acho que é mais fácil, para que a gente não estenda tanto. Discussão ou voto agora? Já é o voto? Discussão, né? Então eu vou deixar para fazer essas observações, para não ter que repeti-las, por ocasião do voto, que eu acho que é prudente por conta do horário. Mas eu queria cumprimentar o Procurador do Estado, Geral do Estado, meu amigo Dr. Jordano Bruno, e aproveitar também o ensejo e dizer da satisfação que tive de participar do encontro nacional de procuradores do meio ambiente, que Vossa Excelência conduziu tão bem. Parabéns pelo evento. Não tive a oportunidade de manifestar anteriormente, mas dizer que nós estamos dentro da mesma caminhada. A caminhada não é isolada, a caminhada não é solitária, a caminhada é comum de todos nós. Mas eu vou deixar para manifestar por ocasião do voto, Excelência. Em discussão, continua? Alguém? Então, passamos à fase de votação, com a palavra o conselheiro Júlio Pinheiro. Senhora presidente, senhores conselheiros, como já disse anteriormente, um parecer de mais de 160 laudas, detalhado, e eu tive a oportunidade de observar, principalmente com relação aos limites constitucionais, e que em outras oportunidades a questão de gasto excessivo, aliás, além do prudencial e do legal, em outras oportunidades em que me manifestei, mas verifiquei que, de um modo geral, aquilo que consta no parecer ministerial e no voto do relator é teoricamente o caminho que nós vamos adotar, mas eu tenho algumas observações com relação à questão de ressalvas e recomendações propostas pelo Ministério Público e pelo órgão técnico. Reforçar que a proposta de ressalva relativamente à falta de aparelhamento e ausência de execução orçamentária do Fundo Estadual de Apoio à Pessoa com Deficiência, que é uma causa que vem sendo muito perseguida pelo eminente Procurador-Geral, uma vez que o relatório de controle externo, as folhas 58, indica a previsão orçamentária de apenas R$20 mil, o que é uma insignificância em se tratando da necessidade. Mas, ao mesmo tempo,
o próprio Ministério Público propõe a recomendação dizendo o seguinte, que colha dados para maiores subsídios técnicos acerca dos usuários, pessoas com deficiência, beneficiados pelas políticas assistencialistas, fator que é agravado pela ausência de uma rubrica orçamentária de acessibilidade no orçamento, conforme jurisprudência do TCU, devendo tais dados serem transpostos para o relatório. Ou seja, há uma posição com relação a essa questão também de sugestão de ressalva e, posteriormente, faz-se a recomendação, e eu gostaria que isso fosse juntado numa ressalva única, e que esses dados, com relação à colha de dados maiores, subsídios técnicos acerca dos usuários, pessoas com deficiência, que está como uma recomendação, fique uma ressalva juntada à falta de aparelhamento, da ausência de execução orçamentária, e indicava a previsão orçamentária de apenas R$20 mil. Uma outra ressalva, um outro posicionamento do Ministério Público com relação às ressalvas, que nós aderimos, é a adoção de contingente de adequada gestão financeira de recursos humanos e materiais para as ações de controle e enfrentamento de queimadas ilegais. Por motivo de desproporcionalidade dos recursos disponíveis e a falta de razoabilidade e risco de órgãos de gestão e de polícia ambiental, o iminente risco de ineficácia do resultado de programas de meio ambiente e sustentabilidade. Eu, pessoalmente, tenho acompanhado muito de perto essas questões. Criamos aqui, no âmbito do tribunal, um comitê específico sobre essa questão de queimado e desmatamento e encontramos realmente problemas dos mais graves, inclusive com a participação do próprio Ministério Público, na pessoa do Dr. Rui Marcelo. E no que eu vou aderir essa ressalva, bem como as outras ressalvas que estão colocadas no parecer ministerial, como, por exemplo, a precariedade de consultas dos contratos portal de transparência, necessidade de notórias melhorias de qualidade de informação sobre licitações no portal de transparência, falta de disponibilização integral das atas de audiências públicas no portal da Cefaz, impondo dificuldades de controle e apresentação da avaliação do cumprimento das metas fiscais do governo do Estado. Além das que eu já me fiz referência, essa adoção adequada e adoção contingente de adequada gestão financeira de recursos humanos e materiais para ações de controle e enfrentamento às queimadas ilegais. Isso o tribunal precisa insistir, o tribunal precisa acompanhar, além do desmatamento, por conta de que nós temos sido, infelizmente, meu caro procurador, Jordano Bruno, nós temos tido notícias muito negativas com relação a essas questões que vêm acontecendo aqui no estado do Amazonas. Realização de pagamentos sem despesa contratual, pagamentos indenizatórios, especialmente às SES Amazonas, no exercício 2022, o que configura o uso inadequado de recursos públicos, comprometendo a execução de políticas e programas essenciais para a população, bem como impõe um potencial desequilíbrio financeiro dos órgãos e entidades do Estado, podendo até mesmo afetar o cumprimento de obrigações básicas. E algumas recomendações que o Ministério Público propôs, e eu gostaria de transformá-la em ressalvas também. Ressalvas como, por exemplo, a recomendação proposta que colha-se para maiores subsídios técnicos acerca dos usuários, pessoas com deficiência, que é aquela que eu já fiz a junção com a proposta de ressalva anterior, além de instaurar o caráter de urgência do rateio de ICMS educação para os municípios, devendo o Estado do Amazonas demonstrar em sede das próximas contas de governo a materialização do Instituto com discriminação de verbas destinadas, também transformá-las em ressalvas. E outra recomendação proposta
que seja estudado o incremento de expansão de programas, projetos e ações voltados à execução de política estadual de mudanças climáticas, defesa do meio ambiente, espaços protegidos, recursos hídricos, unidade de conservação e promoção do desenvolvimento sustentável, dentre outros, por meio de fortalecimento do comando e controle ambiental a cargo do IPAAM. O Ministério Público propõe uma recomendação e eu gostaria que essa recomendação fosse transformada em ressalva, que também seja viabilizado o laço orçamentário para o aumento de recursos materiais humanos com dignidade remuneratória dos quadros do IPAAM, assim como a fixação de indicadores e metas mais arrojados para resolver o desmatamento ilícito, considerando ainda o desafio da transição para a economia verde e grande déficit no saneamento básico, que nós, infelizmente, somos um dos campeões. O Amazonas, em termos de percentuais, está muito aquém e o atingimento naquilo que seguidos, se nós não tivermos efetivamente um controle e uma forma mais efetiva no sentido de exigir que os governos possam realizar e implantar efetivamente o plano estabelecido no marco legal do saneamento, nós vamos aí amargar a decepção de não cumprir as metas de 90%, e o único estado brasileiro que já tem muito próximo, ou já atingiu essa meta, é o estado de São Paulo. Outra recomendação que eu gostaria que fosse transformada em ressalva, que busque métodos mais eficientes para o cumprimento dos limites com pagamento de pessoal e controle de estoque da dívida ativa, sendo itens indispensáveis para esse controle. Apuração da certeza do débito antes da inscrição na dívida ativa, evitando um registro alto para provisão de perdas, bem como realize conciliação periódica do estoque da dívida ativa com a contabilidade, considerando assim o previsto no artigo 3º da Lei Complementar 101 de 2000. Também transformar essa recomendação em ressalva. E, através do Centro de Serviços Compartilhados, CSC, unifique as informações das licitações de maneira mais fidedigna possível, para que essas sirvam de base para o controle social, controle interno e externos. Além da recomendação proposta à Secretaria do Meio Ambiente, constante as folhas 142 do parecer, a Secretaria do Meio Ambiente, SEMA, que providencia ações para aperfeiçoamento e expansão de ações, está repetido, mas referente ao apoio e à implementação dos aterros sanitários, que tanto perseguimos, e usinas de reciclagem e compostagem no município do Amazonas. Efetivação do Plano Estadual de Resíduos Sólidos, que eu quero lembrar que a Lei 12.305, ela é de 2010, em que pese nós termos avançado nos 2 primeiros anos por conta de uma ação específica do Tribunal de Contas, na exigência do cumprimento dos planos de gestão integrada de resíduos sólidos, nós realmente falhamos com relação à destinação final. E antes de ser um problema ambiental, um problema de saúde pública gravíssimo em todos os municípios do estado do Amazonas e também na cidade de Manaus, que precisamos perseguir de maneira efetiva, no sentido de exigir que o poder público cumpra a sua parte, cumpra aquilo que está determinado na Lei 2.305 e que depois houve as movimentações no sentido de mudanças e aprimoramentos, para que nós possamos realizar efetivamente uma política pública mais decente. Efetivação do Plano Estadual de Resíduos Sólidos em parceria com entidades municipais, face às peculiaridades da região no estado do Amazonas, onde existem muitas florestas e pouquíssimos campos, e que dificulta ainda mais os locais de destino aos aterros e a existência de aterros sanitários próximos às cidades, estradas, comunidades e rios. Quero dizer que o aterro sanitário já não é a melhor solução. Existem outras soluções modernas e, obviamente, isso depende de muito mais recursos. E aqui, pelo menos, se a gente tivesse o básico mínimo necessário para que nós pudéssemos solucionar esse problema, pelo menos se nós conseguíssemos a realização
daquilo que está contido na Lei 2.305, ou seja, a destinação correta dos resíduos sólidos, que é uma das formas de, se não é a melhor, mas é uma das formas de, porque hoje a recuperação energética torna-se imperiosa diante da necessidade de grandes problemas ambientais que ocorrem no estado do Amazonas e em muitos municípios do Brasil. A Secretaria do Meio Ambiente, SEMA, providencia ações que visem o desenvolvimento de ações de educação ambiental no Festival Folclore de Parintins e a ampliação de ações de educação ambiental, inclusive nas escolas. Eu quero dizer que já desde 2010 nós fazemos ações por ocasião do boi, com equipes do Tribunal de Contas, de conscientização dessa questão da educação ambiental. Nós criamos um projeto chamado Sou Eco, que vem sendo realizado nas escolas do interior do estado do Amazonas. Nós ganhamos o Prêmio Novare com essa iniciativa, diga-se de passagem, e que precisa realmente ser ampliado, precisa de uma política pública que cumpra efetivamente aquilo que está estabelecido na Lei 9795, que é de 99, que é a lei que trata da educação ambiental, além daquilo que está estabelecido na Constituição da República Federativa do Brasil, lá no seu artigo 225, parágrafo 2º, inciso 6º. A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia e Inovação providencia ações que aperfeiçoem a consulta da sociedade quanto à elaboração dos instrumentos de planejamento orçamentário do Estado. Em 2023, foi denominado consulta pública para a construção do Plano Plurianual Participativo. Portanto, essas recomendações que foram propostas, essas duas últimas, pela Congov, as três últimas pela Congov, eu gostaria também que fossem transformadas em ressalvas, para que nós possamos cumprir efetivamente aquilo que está determinado na legislação infraconstitucional e na própria Constituição brasileira. Eu quero, mais uma vez, agradecer a Vossa Excelência, presidente, agradecer aos conselheiros, a senhora procuradora, e aí toda a equipe da Procuradoria, que realmente é um parecer muito consubstancioso, nos deu trabalho para ler, isso é importante, mas que nós tenhamos o julgamento das contas, e já posso adiantar o voto, eu acompanho o relator na íntegra, mais uma vez parabenizando toda a equipe que o acompanhou. Vossa Excelência vota com o relator e com o Ministério Público com as ressalvas. Com as ressalvas sugeridas. Porque o relator... E se o relator acatar as recomenda. ressalvas, já fico satisfeito. Excelência, eu acato as ressalvas. Muito obrigado, Excelência. Ainda em votação, como vota o conselheiro Érico Desterro? Bom dia, senhora presidente. Bom dia. Senhores conselheiros. Senhora doutora procuradora Fernanda Cantanhede. Cumprimento o senhor Procurador-Geral do Estado, aqui presente, representando o Poder Executivo. Se entendi bem, o relator mudou o voto para emitir parecer prévio, considerando regulares com ressalvas as contas governamentais. Portanto, o artigo 22, inciso 2 e 24. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar o Ministério Público do Estado, junto ao Tribunal de Contas do Estado, a pessoa de sua procuradora, pelo excelente trabalho que realizou, não pela quantidade de folhas, mas pela profundidade da análise. E Vossa Excelência, assim, elevou a fasquia e obriga que, doravante, o Ministério Público tente, ao menos, chegar
ao parecer que Vossa Excelência trouxe hoje, nas próximas análises das contas governamentais. E o meu voto será acompanhando também o eminente relator, agora que modificou o seu voto após a intervenção anterior a mim, porque, de fato, era a observação que eu teria a fazer, no sentido de que as contas, no mínimo, deveriam ser julgadas regulares com ressalvas, conforme propôs o Ministério Público, ante certas observações feitas tanto no relatório que conduz o parecer prévio, quanto agora também no parecer do Ministério Público. Para se ter uma ideia, no ano de 2018, em relação ao ano de 2018, quando era governador o senhor Amazonino Mendes, por conta de semelhantes questões que hoje se põem aqui, o tribunal votou pela rejeição das contas. Posteriormente, esta rejeição foi reanalisada pelo tribunal, que transformou a rejeição em irregularidade com ressalvas. E nos anos de 2019 e 2020, da mesma maneira, já agora, sendo governador, o atual governador Wilson Lima, o tribunal apreciou as contas e, diante das mesmas impropriedades que agora se suscitam, fez ressalvas e não só meramente recomendações. Por isso, entendo que essa posição agora do tribunal é a mais coerente. Cito apenas, para não me alongar muito, 3 destas questões que hoje são postas. A questão do cumprimento dos limites com o estoque, busca de métodos mais eficientes de controle do estoque da dívida ativa, que é um problema que vem se arrastando há anos, sem grande solução, pelo menos uma solução contábil no sentido de eliminação daquelas dívidas, desculpem a expressão, podres, que não se podem mais ter qualquer esperança de serem honradas. Isto já constava em todos os anos anteriores, já pelo menos há 5 ou 6 anos. E isto, nos anos anteriores, foi objeto de ressalva. Também a questão da unificação e transparência das informações sobre licitações, que é um assunto pendente e presente nas manifestações anteriores do tribunal. E, por fim, para citar 3 apenas destas questões que foram postas aqui, e esta me parecendo, de tudo, a mais grave de todas, que é exatamente a permanência da prática de se reconhecer ou se reconhecerem pagamentos a terceiros apenas com a elaboração de termos de ajustes de contas e levantamentos para, enfim, fazer pagamentos a título de indenização. E isto é muito grave por uma série de fatores. Primeiro, porque é uma clara burla ao princípio da licitação. Já que se está pagando o fornecedor que não assinou contrato nenhum com a administração, e, portanto, se não assinou contrato nenhum com a administração, é óbvio que não houve licitação. Se não houve nem contrato, não imagine se teria havido licitação. E depois que o serviço, ou a obra, ou a locação, ou a aquisição de bens está concluída, é que se apresenta a conta.
E esta prática continua sendo exercitada na administração estadual, e não só na administração estadual, nas outras administrações, aqui de uma forma geral, e é algo que precisa ser interrompido pelo Tribunal de Contas, pelos órgãos de controle interno e pelos gestores. Insisto, é burla ao princípio da licitação. É falta de planejamento e de organização da administração. E dá margem, eu não estou dizendo que isto é sempre assim, por favor, mas dá margem a esquemas, a compras de serviços direcionados, o que não se pode admitir de forma nenhuma. Então, registrando também apenas esses 3 aspectos, porque há outros de fato, e acho que todas essas recomendações devem ser transformadas em ressalvas, e com esta observação que foi feita agora pelo eminente relator, aderindo à manifestação que me precedeu, eu também voto integralmente com o voto condutor, pela emissão de parecer prévio, julgando as contas, ou tendo as contas como regulares, com ressalva, nos termos do artigo 22, inciso 2 e 24 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas. Conhecido o voto do conselheiro Érico, agora, com a palavra para votar, o conselheiro Josué Cláudio. Senhora Presidente, primeiro bom dia a todos. Quero cumprimentar Vossa Excelência pela condução dos trabalhos do dia de hoje. Ao mesmo tempo, parabenizar o relatório agora apresentado da prestação de contas do governo do ano de 2022, pela qualidade e pela riqueza dos detalhes. Parabenizar o conselheiro Mário de Mello, relator. Também cumprimentar o Procurador-Geral do Estado, Dr. Jordano Bruno Costa da Cruz, que aqui está representando a instituição Governo do Amazonas. Quero apenas fazer alguns destaques às recomendações do conselheiro Mário de Mello. A recomendação, por exemplo, número 3.36, que recomenda que seja apresentado a esta Corte de Contas nos próximos exercícios a relação de programas desenvolvidos, projetos aprovados, parceria público ou público-privada, celebradas no âmbito da política da mineração. Tema esse, que foi exaustivamente tratado no dia de ontem, quando o governo do estado do Amazonas anunciou a exploração do potássio, gerando 17 mil empregos no estado. E estamos falando do exercício de 2022, não, portanto, do exercício atual de 2024. E importante a nossa sugestão, a nossa ressalva também apresentar, para que essa recomendação também se torne ressalva e também pedindo ao Ministério Público de Contas e demais órgãos técnicos da Casa, para que isso seja acompanhado e sugerido ao Poder Legislativo que, quando for apresentado a LDO de 2025, que será no mês de junho corrente, que seja sugerido ao Poder Legislativo essa recomendação. Colega relator Mário de Mello. Também peço que a recomendação número 3.40, que seja estudado o incremento e a expansão dos programas
projetos e ações voltados à execução da política estadual de mudanças climáticas, defesa do meio ambiente, espaços protegidos, recursos hídricos, unidades de conservação e promoção do desenvolvimento sustentável, dentre outros, por meio do fortalecimento de comando e controle ambiental a cargo do IPAAM. O IPAAM, Procurador-Geral Giordano, tem sido alvo de uma agenda negativa constante desse governo. Não são poucas as denúncias das quais este órgão, que infelizmente que deveria proteger o meio ambiente do Amazonas, ele descumpre a sua proteção natural, que é de proteção, de proteger o meio ambiente. Também peço que a recomendação número 3.41, que também trata sobre esta área muito sensível, e é sensível pela magnitude do bioma Amazônia, que diz o seguinte: seja viabilizado o lastro orçamentário para o aumento de recursos materiais e humanos, com dignidade remuneratória dos quadros do IPAAM, assim como a fixação de indicadores e metas mais arrojadas para resolver o desmatamento ilícito, considerando ainda o desafio da transição para a economia verde e o grande déficit de saneamento básico, que não é uma função aqui da instituição Governo do Estado. É uma função do município saneamento básico. Porém, não há como separar esses problemas de agenda negativa, que não é apenas do governo, mas da população do Amazonas. E aqui, senhora presidente, quero destacar o excelente trabalho realizado nesta instituição, não só pela qualificação do conselheiro Júlio Pinheiro em tratar de assuntos de meio ambiente, como também elogiar, destacar, parabenizar o trabalho do Ministério Público de Contas na pessoa do procurador Rui Marcelo. Então, senhora presidente, estas eram as minhas palavras, no sentido de parabenizar as recomendações do relator, pedir também para que sejam transformadas em ressalvas estes 3 pontos. E o meu voto é no sentido de acompanhar o voto do relator na sua íntegra. Conhecido o voto do conselheiro Josué Cláudio, passo agora para o conselheiro convocado, Mário Filho, para proferir seu voto. Muito obrigado, senhora presidente. Bom dia a todos. Meus cumprimentos ao Dr. Giordano, Procurador-Geral do Estado aqui presente. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar o relator, o Ministério Público de Contas e a Comissão de Contas do Governo pelo excelente trabalho realizado. E, sem tecer maiores considerações, eu entendo pertinentes todas as ressalvas, determinações e recomendações contidas na parte dispositiva do voto do relator, a quem cumprimento e acompanho a sua deliberação na totalidade. É como voto. Muito obrigado. Obrigada. Proclamo, portanto, o resultado do exame das contas do governador, exercício de 2022. À unanimidade, aprovado o relatório do conselheiro Mário de Mello e o parecer prévio pela emissão de aprovação das contas, juntamente com o Ministério Público de Contas. Aprovação com recomendações
ressalvas e determinações. Muito obrigada. Está encerrada a sessão especial e vamos dar um intervalo de 15 minutos para começarmos a nossa sessão da próxima sessão ordinária. Muito obrigada a todos. Quinta-feira da semana passada, mas o Alexandre Moraes ainda não tomou a sua decisão, né? Agora, é ridículo, né, apenas a observação do Flávio Bolsonaro. Como